O que está acontecendo, jovens curiosos? Estamos sempre perdendo tempo com coisas inúteis ou vendo muitos vídeos, caindo nessas recomendações estranhas do YouTube? Por que não perder alguns minutos no Senhor Curiosity? Aprendendo 30 fatos totalmente épicos que você vai esquecer em uns 10 minutos, mas que não são qualquer fato, e sim que esses vão te deixar totalmente impactado. Por isso, e por muito mais, essas são 30 coisas que você não sabia há 5 minutos. O coração é um órgão muito poderoso. Na verdade, a pressão que ele gera ao bombear o nosso querido sangue poderia, se saísse do corpo, alcançar até 10 metros de distância. Para você ter uma ideia, a potência gerada por um coração em um dia é suficiente para mover um carro por 32 quilômetros. É melhor deixar tudo como está. 2. A maioria de nós precisa de cerca de 8 horas de sono por noite para estar saudável e ter energia. Alguns conseguem dormir mais de 12 horas sem serem interrompidos, enquanto outros precisam de apenas 4 horas. Isso ocorre pela mutação do gene histidina descarboxilase, 2 responsável por regular o sono. A natureza é incrível e, por exemplo, entre as milhares de espécies de formigas, há várias que possuem a parte traseira que podem encher de água e açúcar. E assim, se em algum momento essa ou outra formiga precisar se alimentar, pode recorrer a essa mistura. Fica tranquilo, não estou louco. Mas você sabia que existe um lugar na Terra onde as pedras se movem sozinhas? Trata-se de um lago árido e seco, o Vale da Morte, na Califórnia. Às vezes, uma leve chuva forma um espelho d'água que vira fina camada de gelo nas noites de inverno. E então, quando o sol aparece, essa camada se parte em blocos de gelo que, com o vento, vão se movendo e arrastando as pedras junto com eles. Um dado muito impactante da natureza é que os escorpiões são os únicos animais que podem cometer suicídio. Eles fazem isso quando não conseguem escapar de uma situação extremamente perigosa como um incêndio e tiram a própria vida usando o próprio ferrão. Todo mundo aceita que os gatos não se dão muito bem com a água, mas a explicação para isso é que os gatos vêm dos desertos e como lá não tinham muito contato com a água, eles não estão acostumados, por isso vivem se lambendo e se limpando com a língua, já que não consideram a água necessária. Melhor tomar banho, bigodes. 7. Se você gosta de comer bem, o tomate é uma fruta que não pode faltar na sua dieta. Mas você sabia que no mundo todo existem mais de 10 mil tipos diferentes de tomates? Ao que parece, esse fruto tem facilidade de crescer quase em qualquer condição. Por isso, ao plantá-lo em todo o mundo, foram surgindo pequenas diferenças que resultaram em milhares de espécies de tomates. 8. Pesquisas da última década mostram que mais de 30% da população mundial nunca fez ou recebeu uma ligação telefônica, mostrando assim a grande desigualdade que existe neste planeta. 9. Ao contrário do que muitos pensam, ao emagrecer, 80% da gordura é eliminada pelos pulmões, transformando-se em dióxido de carbono expelido na respiração. 10. O planeta Terra é tão incrível quanto intimidador, e se quiser nos destruir com desastres naturais, pode fazer isso em um segundo e sem problemas. O megaterremoto do Chile em 1960 foi o de maior magnitude já registrado. Esse teve uma magnitude de 9,5 pontos na escala Richter. Durou 8 minutos, foi seguido por um tsunami e ativou vários vulcões, causando um grande desastre. Johnny Onza. Em dados totalmente aleatórios da natureza, descobrimos que o louva-a-Deus tem um sistema auditivo único no mundo animal. Por incrível que pareça, esses insetos ouvem pelo tórax, ou seja, no peito. Além disso, é só um, não 2, então eles não sabem de onde vem o som. 12. As aves têm a cobiçada vantagem de poder voar, mas mesmo que um cachorrinho ou uma núclea não possam voar, se os colocarmos em um avião, eles podem voar como qualquer outro turista. Segundo as companhias aéreas, mais de 2 milhões de animais viajam de avião por ano. Voe alto, Dumbo. 13. Se você gosta de animais raros, pode gostar disso também. O maior geco do mundo, o Rhactodactylus leischianus, mede mais de 30 centímetros e vive na ilha de Nova Caledônia, Oceania. 14. Se você gosta de aventuras, esse fato pode interessar. A Ásia parece ser o continente mais importante para o alpinismo, pois abriga 50 das montanhas mais altas do mundo. Bem-vindos ao Himalaia. 15. Existem países que avançam um pouco mais devagar que outros, como por exemplo a França. A execução com guilhotina durou muito tempo, sendo Hamida Danrodobi a última pessoa morta assim.
No ano em que Star Wars, Uma Nova Esperança foi lançado em 1977. 16. Apesar de Adolf Hitler ter sido um dos piores da história, também realizou algumas boas ações. Entre elas, por exemplo, uma das primeiras leis que ele decretou na Alemanha assim que assumiu o poder foi a proibição da caça e outras leis de proteção aos animais. Muito bem, Sr. Hitler. 17. As coisas mudam ao longo da história e nos deparamos com o fato de que a empresa de videogames Nintendo, por muitos anos, dedicou-se a criar jogos de cartas e tabuleiro. 18. Certamente, às vezes você encontra uma formiga em casa e se pergunta: como existem tantos desses insetos no planeta? Bem, ao que parece. De acordo com dados científicos, há cerca de 1,6 bilhão de formigas para cada pessoa no planeta. Ou seja, são trilhões. 19. Você provavelmente já ouviu que em outros planetas chovem diamantes, e em Júpiter e Saturno há grandes chances disso acontecer. Como as atmosferas fazem o carbono cristalizar e cair na superfície. 20. O ser humano costuma deixar a imaginação voar quando precisa fazer grandes monumentos ou esculturas, e é assim que se vê a estátua conhecida como o Centro da Terra de Jatayu. Uma águia de 22 metros em Kerala, Índia, tornou-se a maior escultura de ave do mundo. 21. Em fobias estranhas encontramos a turofobia, que é o medo de queijo, hein? Sim, também fiquei assim. As pessoas que sofrem disso não conseguem nem ver nem sentir o cheiro de um simples pedaço de queijo, pois isso lhes causa uma sensação de mal-estar muito intensa. Tirem esse queijo de perto de mim. 22. Se você gosta de coelhos e de viajar, isso pode te interessar. A ilha de Okunoshima, uma pequena ilha do Japão que está abandonada, e é conhecida por ser o lar de milhares de coelhos. Se você passear pela ilha em busca de comida, eles vão pular em cima de você. Toda vez que vemos uma foto ou um documentário sobre os incríveis animaizinhos cor-de-rosa, conhecidos como flamingos, muitos de nós pensamos que a articulação que eles têm na perna é o joelho, mas na verdade aquilo é o tornozelo deles. Vamos ver se você sabia, amigo. 24. O pirulito, também chamado de chupa-chupa, é um dos doces mais vendidos da história. E por trás desse doce existem muitas curiosidades. E, por exemplo, a marca mais reconhecida mundialmente, Chupa Chups, teve seu logo criado nada mais nada menos do que pelo artista Salvador Dalí, que cobrou milhões de euros pelo seu grande trabalho. 25. Se visitar a Europa e estiver próximo à Polônia, talvez queira conhecer Salapié, famosa mundialmente por suas casas pintadas com flores. Onde olharmos haverá flores. O mais curioso é a sua origem, já que os habitantes pintavam as casas com flores para cobrir as manchas de fuligem das suas chaminés. Até que isso virou um costume. Belos detalhes, senhores poloneses. 26. Em leis raras, mas não absurdas, descobrimos que em Queensland, Austrália, é proibido ter coelho como animal de estimação, a menos que você seja um mágico e o use para o seu trabalho. E tudo isso é para evitar que essa espécie se reproduza e cause um desastre nas plantações e na fauna do país. 27 dos criadores de Fomos Enganados JPG. Percebemos que os cereais Fruit Loop, apesar das várias cores, têm o mesmo sabor, certo? Sério? Aposto que achava que os amarelos tinham um gosto diferente dos vermelhos. Mas será que não era só sua criatividade? 28. Cavalos em miniatura deixaram de ser exclusivos de zoológicos ou fazendas e, há alguns anos, surgiram vários nos Estados Unidos. Dentro dos aeroportos, hein? Também fiquei assim. Eles ajudam passageiros nervosos a se acalmarem enquanto aguardam o voo, atuando como cavalos terapêuticos. Eu preciso de um pônei 29, embora ninguém saiba muito bem por quê. Filhotes de jacaré nascem de ovos, sendo o sexo definido pela temperatura. Machos em temperaturas altas e fêmeas em baixas. 30. Com os celulares cada vez mais avançados e com espaços de armazenamento massivos, as pessoas hoje em dia tiram muitas, mas muitas fotos. Estima-se que 10% de todas as fotos já tiradas foram feitas nos últimos 12 meses. Antes de ir embora, deixem-me cumprimentar alguns inscritos. Primeiro, um grande abraço para Anfares207, que fez várias perguntas curiosas da última vez. Depois, uma saudação de boas-vindas para Rio Grande do Sul Music Televisão, que é novo no canal. Depois, outro abraço para Pablo Velasco, que adora o canal. Um grande abraço para Zé de Munguia,
para todo o México e para o Andy Paz, que aguardava seus cumprimentos há bastante tempo. Depois vou cumprimentar Mainora Costa. Um grande abraço para Elisandro FC, que queria que eu o cumprimentasse. Depois mando um abraço para Nico, que tinha pedido seu cumprimento no vídeo anterior. Outro abraço para Mosmos, a quem eu devia o cumprimento há muito tempo. Por fim, cumprimento Ezequiel Martins, que pediu, e mando outro abraço para Lucas Larriera. Por fim, cumprimento ao craque Carlos Ramírez. Deixem seu like, comentem à vontade e compartilhem o canal e o vídeo com seus amigos. Bessos mais virou Senhor Curiosity? Inscreva-se e ative o sininho para não perder novos vídeos. Eu sou o Senhor Curiosity